Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para corrigir as questões de física do vestibular da FAMERP, prova que foi realizada hoje à tarde. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, questão 61, uma questãozinha aqui de análise dimensional, que fala o seguinte: a dimensão de certa grandeza física em termos do comprimento, massa e tempo é dado por LMT a menos 2. Essa grandeza tem dimensão de quantidade de movimento, energia, torque, força ou pressão. Veja bem, vamos dar uma organizada no negócio aqui, ó. M é o dimensional de massa. Então, vamos colocar aqui, ó, a unidade correspondente para a massa. Seria o quilograma, não é isso? Aí eu tenho L T a menos 2. Só troquei a ordem aqui. O L é uma unidade de comprimento. Comprimento no sistema internacional é medido em metro. E T é uma unidade de tempo, que no sistema internacional seria o segundo. Seria segundo a menos 2. Ou, no caso aqui, ficaria quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quilograma, medida de massa. Metro por segundo ao quadrado é uma medida de aceleração. Massa vezes aceleração é uma unidade de força. É exatamente a resultante, né? Portanto, a alternativa correta, letra D. Beleza? Maravilha. Próxima questão, questão 62, fala o seguinte. A figura mostra as diversas possibilidades de rotação de um braço robótico. Suponha que apenas a pinça desse braço girou e realizou uma rotação de 90 graus em um intervalo de tempo de meio segundo. A velocidade angular média dessa rotação foi d, e note que as unidades de medida estão todas em radianos por segundo. Velocidade angular média é o ângulo que gira dividido pelo tempo que ele demora para girar. Ângulo que ele girou foi 90 graus, mas isso tem que ser passado para radiano. 90 graus em radiano é π sobre 2. O intervalo de tempo é de meio segundo. Eu vou deixar na forma fracionária, assim, ó. E aí nós temos 1 sobre 2. E olha que legal, esse 2 com esse 2 cancela, e a velocidade angular média ficaria π sobre 1, e é π radiano por segundo. Portanto, temos a alternativa correta, letra B. Beleza? Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Maravilha? Questão 63, uma questão clássica, já caiu várias vezes essa questãozinha aqui. Fala o seguinte: a figura 1 mostra um objeto de peso 5 newtons, preso por meio de um fio que passa por uma roldana a uma das extremidades de uma mola que tem a outra extremidade presa por meio de outro fio a uma parede vertical, situação na qual essa mola se distende de 10 centímetros. A figura 2 mostra dois objetos, cada um com peso igual a 5 newtons, presos às extremidades opostas dessa mesma mola por meio de dois fios que passam por duas roldanas. Sabendo que as massas da mola e dos fios são desprezíveis e que nas duas situações os sistemas encontram-se em equilíbrio e que o eixo longitudinal da mola encontra-se na direção horizontal, na situação mostrada na figura 2, essa mola distende-se e é muito comum o estudante achar que é 20 centímetros, porque, afinal de contas, na primeira mola eu tenho só um peso, agora eu tenho dois. Mas não é bem assim que acontece. Primeira coisa que a gente tem que saber é que uma mola ela se distende por efeito da força que ela transmite. Quando eu penduro esse peso aqui, nós temos aqui, então, a força-peso atuando, e aqui nós temos a força de tração no fio, que eu vou chamar de F. Essa força vai puxar a polia para baixo e a polia vai transmitir essa força para essa mola. Essa mola, por sua vez,
ela puxa a parede para a direita. A parede, por sua vez, reage e puxa a mola para a esquerda. E assim essa mola estica 10 centímetros. Tem o F de um lado, o F do outro, ok? E note que como isso daqui está em repouso, né? Essa força F é igual à força peso. Quando eu penduro os dois objetos, eu vou até fazer um esqueminha aqui da parede. Aqui estaria a mola. Quando esse objeto é pendurado, você tem essa força puxando a mola para cá. A mola puxa a parede reage e puxa a mola para cá. É isso que eu estou falando, tá? Nós temos aqui um para-ação e reação. Legal? Ó, e lá na roldana, nós teríamos a reação dessa força assim, ó, e aqui o bloquinho. É isso aqui. Todas as forças sendo colocadas com as suas respectivas reações. Só não vou colocar a reação da força-peso, que a reação da força-peso está lá no centro da Terra. Mas é isso aqui, a mola ela vai ser puxada dos dois lados, mesmo que ela esteja na parede, porque quando a mola puxa a parede puxa a mola. Quando eu penduro os dois blocos aqui, ó, eu tenho P para baixo, mesmo peso. Com isso eu vou ter uma força de tração aqui, vai ser F, tá aqui. Vai ser transmitida pela roldana até que seja passado para a mola. Percebe que nas duas situações nós temos exatamente as mesmas forças aplicadas na mola. Eu tenho F para um lado, F para o outro. É impossível você ter F só de um lado da mola. Ela transmite essa força até o outro bloco, assim como ela transmite a força até a parede. Logo, nos dois casos, a mola vai ficar esticada de 10 centímetros, porque eu tenho exatamente a mesma força esticando a mola nos dois casos. Legal? Muito bem. Questão 64 fala o seguinte: um bloco de dimensões desprezíveis, inicialmente em repouso no ponto X, desce por uma superfície inclinada perfeitamente lisa, de uma rampa. Ao abandonar a rampa no ponto Y, o bloco passa a se deslocar por outra superfície horizontal e áspera, até parar no ponto Z devido ao atrito. Os valores das energias cinética e potencial, respectivamente, do bloco no ponto X são ECx e o X. E no ponto Y, ECy e o Y. Considerando o y igual a zero, o módulo do trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco no trecho YZ é igual a... Veja que quando esse bloquinho chegar aqui nesse trecho YZ, nós vamos ter as forças peso atuando, ter aqui a força normal, e nós vamos ter a força de atrito e contrário ao movimento, né? Contrário ao deslizamento do bloquinho. Legal? Bom, força normal e a força peso, elas se equilibram. E a força de atrito vai ser a resultante sobre esse bloquinho no trecho YZ. Note que eu tenho um sistema conservativo de x para y, porque não tem atrito, né? É perfeitamente liso. Então, a energia mecânica em x é igual à energia mecânica em y. Eu teria ECx mais UX igual ECy mais o y. Mas ele está falando aí que a energia potencial no ponto y é zero. E ele fala aqui que ele partiu do repouso, ó, no ponto X. Então, ele não tem energia cinética no ponto X, o que significa que o X é igual a ECy, ou seja, a energia potencial que ele tinha no ponto X foi convertida integralmente em energia cinética quando ele chega no ponto Y. Aí, no ponto Y, passa a atuar a força de atrito, que é a resultante.
trabalho da força resultante é a variação da energia cinética entre os pontos Y e Z. O trabalho da força resultante vai ser o próprio trabalho do atrito, que é o que ele quer. Isso vai ficar a energia cinética em Z menos a energia cinética em Y. Logo, isso daqui é zero, porque ele vai parar no ponto Z. E como ele quer o módulo do trabalho da força de atrito, módulo do trabalho da força de atrito vai ser igual a ECY. Seria lindo se tivesse essa resposta, mas não tem. Só que a gente acabou de determinar que ECY é igual a UX. Então, eu posso igualar isso aqui ainda a UX. Trabalho da força de atrito tem como módulo UX. Portanto, a afirmação correta que é a letra D. Beleza? Maravilha. Questão 65 fala o seguinte: após ver uma maçã flutuando na água, um garoto ficou curioso para saber a densidade dessa maçã. Então, vamos colocar a maçãzinha aqui. Ela está aqui flutuando na água. Quando ela está flutuando na água, essa maçã ela está sujeita às forças peso e empuxo, exercido pela água. Não dispondo de uma balança, colocou 400 ml de água em um recipiente graduado. Pôs a maçã na água e verificou que o volume indicado passou a ser 520 mililitros. Ou seja, ele está me dizendo que nessa situação, o volume de líquido deslocado pela maçã, né, o volume que está aqui, ó, mergulhado da maçã, se era 400 e passou para 520, quer dizer, o nível da água subiu 120 ml. Esse é o volume de líquido deslocado. 120 mililitros. Legal. Em seguida, afundou totalmente a maçã na água do recipiente. O volume indicado foi 550 ml. Se antes era 400, eu mergulhei a maçã completamente e passa a indicar 550 ml, é porque o volume da maçã é 150 ml, 150 mililitros. A partir desses dados, e sabendo que a densidade da água, ou seja, a densidade do líquido, é 1 grama por mililitro, o garoto calculou a densidade da maçã, obtendo o valor de, veja bem, o empuxo está equilibrando o peso da maçã. Vamos fazer isso, ó. Empuxo igual ao peso. Como é que calcula o empuxo? Empuxo é a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado vezes G. O peso da maçã é a massa da maçã vezes G. Como eu tenho G dos dois lados multiplicando, eu posso cancelar. E eu posso dizer que o volume da maçã, perdão, que a massa da maçã é a densidade da maçã vezes o volume da maçã. Olha que legal? Densidade do líquido, que é a água, é 1. O volume de líquido deslocado é de 120 ml. A densidade da maçã é o que eu quero. E o volume da maçã é de 150 ml. Portanto, a densidade da maçã vai ficar 120 dividido por 150. Corta os zerinhos aqui, né? Vai ficar 12 por 15. Divide em cima e embaixo aqui por 3, ó. Seria 4 sobre 5. Isso aqui vai dar 0,8. 0,8 grama por mililitro. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Legal? Muito bem. Questão 66. Lembrando que qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Na internet encontra-se a informação que para gelar 20 garrafas de refrigerante são necessários 10 kg de gelo. Ok. Considere que as temperaturas iniciais do gelo e das garrafas sejam de 0 e 25 graus Celsius, que
todo o gelo se funda e que a temperatura final de equilíbrio seja 0 graus Celsius. No final, eu vou ter água com as garrafas lá. Sabendo que todo o calor cedido pelo gelo foi absorvido pelas garrafas, e o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, a capacidade térmica de cada garrafa de refrigerante é, olha só, quando a gente tem uma mistura, né, você vai pegar um corpo que está quente e vai misturar com algo que está gelado, vou misturar os dois. A soma das quantidades de calor tem que dar zero, porque a quantidade de calor cedida tem que ser igual à quantidade de calor recebida. Então, ó, quantidade de calor cedida aqui, ó, pela garrafa, mais garrafa, mais a quantidade de calor absorvida pelo gelo tem que ser igual a zero. Essa fala que tá meio esquisita, né? Sabendo que o calor cedido pelo gelo foi absorvido pelas garrafas. Na verdade, é o contrário, né? O calor foi cedido pelas garrafas e absorvido pelo gelo, porque afinal de contas o gelo derreteu. Enfim, vamos lá. Quantidade de calor das garrafas. Seriam 20 garrafas, então 20 vezes. Como eu vou ter aqui só para as garrafas mudança de temperatura, é um calor sensível. Que macete, né? Massa, calor específico, variação da temperatura. Mas ele quer a capacidade térmica. A capacidade térmica já é o produto da massa pelo calor específico. Ficaria assim, ó, delta teta. E o gelo? O que vai acontecer com o gelo? Ele só vai derreter. Então eu vou ter aqui calor latente. Isso tem que dar zero. Então, ó, massa de gelo. E agora nós vamos substituir lá, ó, 20, fazer aqui, ó, 20 vezes a capacidade térmica de cada garrafa, vezes variação da temperatura, vai chegar em zero, partiu de 25. Mais massa de gelo, ele dá lá, ó, 10 quilogramas, mas como ele me deu o calor latente de fusão, calorias por grama, esses 10 quilogramas de gelo, vou colocar aqui, ó, 10.000 gramas, vezes 80, é igual a zero. Muito bem, vai ficar aqui 25 vezes 20, fica menos 500, tesão, igual. Do outro lado, menos 800.000. Corto dois zerinhos daqui, com dois zerinhos daqui, o menos daqui com o menos daqui. Eu vou passar os 5 dividindo. E nós temos lá 8.000 dividido por 5. Vai dar 1.600 calorias por grau Celsius. Portanto, temos aí a alternativa E, de energúmeno. Beleza? Bora lá. Bora lá que tem mais para fazer aqui, ó. Questão 67. A figura mostra a trajetória de um raio de luz monocromática ao atravessar uma lâmina de faces paralelas imersa em um meio homogêneo e transparente, sendo que o raio emergente é paralelo ao raio incidente. Considerando os vidros de uma janela como lâminas de faces paralelas, ao se observar um objeto através desses vidros, vê-se que o objeto aparenta estar. Ó, vamos colocar o objeto aqui, ó. Vamos imaginar que o objeto é essa seta aqui, ó. Essa é a seta do objeto, legal? Aí eu pego esse raio, ele foi desviado da sua trajetória original. Tem um desvio lateral aqui. Então, se eu prolongar essa direção aqui, ó, eu prolongar essa direção, veja o que acontece. Uma pessoa, um observador que esteja olhando daqui, está vendo esse raio emergente aqui.
E ele vai ter a sensação de que, na verdade, o objeto está aqui, ó. Então ele vê o objeto um pouco deslocado aqui à esquerda, certo? Mas ele vê o objeto com o mesmo tamanho, porque a inclinação aqui é a mesma, os raios são paralelos, ele fala isso no enunciado. Então o objeto aparenta estar deslocado de sua posição original e com o mesmo tamanho. Para C. Legal? Questão 68, uma questão bem simples, teórica. Fala assim: dois pulsos se propagam em sentidos opostos em uma corda homogênea, conforme mostra a figura. Antes de se superporem, os valores da velocidade de propagação e da amplitude do pulso à esquerda são VA e AA. Depois do intervalo de tempo em que ocorre a superposição, esse mesmo pulso estará se propagando com velocidade VD e amplitude AD, tais que, veja só, os pulsos vêm, eles vão se encontrar, vai ter uma interferência construtiva nesse caso, mas depois que cada pulso se encontrou e passou, o que que vai acontecer? O pulso que estava à direita vai estar à esquerda e o pulso que estava à esquerda vai estar à direita, exatamente com a mesma velocidade e com a mesma amplitude. Não muda nada, tá? Então eu vou ter um VA igual a VD e um AA igual a AD, não muda nenhuma característica. É isso aí, letra D. Tranquilo? Questão 69. O carregador de certo equipamento eletrônico tem gravado em seu corpo as seguintes informações: entrada 220 volts, meio ampere. Saída 20 volts, 5 amperes. A diferença entre a potência de entrada e a potência de saída desse carregador durante seu funcionamento é, veja que aqui eu tenho dados de DDP e corrente. E a potência de um aparelho, qualquer bipolo, né, é a DDP pela corrente. Então vamos pegar aqui, ó, potência de entrada. Pega a corrente ali, ó, meio ampere vezes 220 volts. Tem aqui 110 watts. Potência de saída, 5 amperes é a corrente, vezes 20 volts. Eu tenho aqui 100 watts. Ele quer a diferença. Potência de entrada menos potência de saída. É 110 menos 100, 10 watts. Portanto, a alternativa A. Beleza? Tranquilinho, né? Simples como a física deve ser, não é mesmo? Coisa linda isso aqui. Olha só, uma questãozinha de física moderna, mas que na verdade você só precisa mesmo saber um pouquinho de matemática, né? No modelo do átomo de hidrogênio proposto por Bohr, os elétrons só podem ocupar certos estados estacionários e a energia de cada um desses estados é dada em eletronvolts por N menos 13,6 sobre N quadrado, sendo N o número quântico principal do estado considerado. Apenas ao passar de um estado para o outro, o elétron absorve ou emite uma quantidade de energia que corresponde à diferença entre as energias desses dois estados. Nesse modelo, quando um elétron faz a transição do estado N2 para N igual a 3, ele absorve uma quantidade de energia, que é de aproximadamente. Então vamos fazer aqui, ó. Quanto que dá o E2? Seria menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado. 13,6 dividido por 4, né, que é o 2 ao quadrado, dá menos 3,4 eletronvolts. O E3 vai ficar menos 13,6 sobre 3 ao quadrado, que é 9, né? Vai ficar aí menos 13,6 dividido por 9. Isso aqui vai dar 1,51 aproximadamente eletronvolts. E aí eu vou fazer E3 menos E2
para saber quanto que ele absorveu de energia. Então, nós temos aqui 1,51 menos 3,4. A diferença entre os dois estados é exatamente o quanto de energia ele absorveu. Menos com menos vai dar mais, 3,4 menos 1,51. Nós temos uma energia aí de 1,89 elétron-volts e ficamos, então, com a alternativa B, de bucéfalo. Legal? E é isso aí, meu povo. Espero que tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, curta o vídeo aí, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, mesmo nome no nosso canal. Beleza? E se você deseja ter uma mentoria VIP comigo, se você deseja ter um acompanhamento aí escolar nos seus estudos aí para os seus vestibulares, ou simplesmente você deseja ter um acompanhamento para ir bem nas provas do seu ano letivo aí, entender a física como ela deve ser entendida, basta você entrar em contato aí por esse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!